Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham diariamente pelo canal 4 da NET e também pela nossa live do Facebook. Hoje, dia 6 de abril, segunda-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Gente, que tem um oferecimento da indústria de calçados, da Andara. Vamos iniciar o Jornal da Gente falando a respeito dos casos de coronavírus aqui no nosso município. A Prefeitura Municipal de Jaú informa, por meio da Secretaria da Saúde, essa imagem foi atualizada ontem por volta das 5 horas da tarde, que no nosso município há 39 casos suspeitos, 8 casos já foram descartados, um caso confirmado e 4 óbitos suspeitos do novo coronavírus aqui no nosso município de Jaú. Esta é a nota oficial divulgada pela Prefeitura Municipal ontem às 5 horas da tarde. E Marília confirma a primeira morte de Covid-19. A Prefeitura de Marília confirmou na última sexta-feira, dia 3 de abril, a primeira morte por Covid-19 na região. A vítima é um homem de 83 anos que era diabético, cardiopata e renal crônico. Um novo óbito suspeito por Covid-19 foi notificado em Garça. O morador de Marília, que morreu por Covid-19, apresentou síndrome gripal em 24 de março, após contato com uma pessoa que veio de São Paulo. No dia 28, por decisão da família, ele foi internado com síndrome respiratória aguda grave, no hospital de Campinas, onde morreu 2 dias depois. O resultado confirmou o óbito por Covid-19. Então esse é o primeiro caso confirmado da cidade de Marília. Esse senhor acabou falecendo por Covid-19. Estados e municípios vão receber recursos federais por causa do Covid-19. O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas e deve chegar a 419 bilhões e 200 milhões de reais em 2020. De acordo com o Ministério da Economia, o crescimento se deve ao gasto com medidas de saúde pública e manutenção do emprego durante a pandemia do coronavírus, que ultrapassam 224 bilhões de reais. Nós estamos, então, com um déficit primário, que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela pronta ação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal como vimos buscando. Das ações anunciadas pela economia, os maiores valores são para pagamento de auxílio a informais, que pode chegar a 54 milhões de brasileiros, e para programa de manutenção de empregos, que beneficia mais de 24 milhões de pessoas. O secretário Bruno Bianco reforçou que as duas ações criam uma teia de proteção aos trabalhadores. Ele explicou que o programa de manutenção de empregos atende àqueles que tiverem a jornada reduzida ou o contrato suspenso. Em todos os casos, o trabalhador receberá benefício do governo. O mundo vive um período de pandemia a respeito do coronavírus e você de casa sabe o que acontece com o seu corpo quando você é infectado pelo Covid-19? Não importa onde você vive, certamente a sua vida já foi afetada de alguma maneira pela pandemia de coronavírus que vem causando pânico no mundo inteiro. A Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, é nova no mundo da medicina e, por isso, muitos médicos e pesquisadores têm dificuldade em traçar estratégias de combate ao patógeno. Governos do mundo inteiro vêm aplicando severas restrições em seus territórios e incentivando as pessoas a permanecerem o máximo possível dentro de suas casas para evitar que o contágio seja ainda mais veloz e mortal. Como você provavelmente já sabe, o coronavírus é altamente contagioso e passa de uma pessoa para outra a partir das gotículas que são expelidas pelo nosso corpo, por exemplo, quando tossimos ou espirramos. Podemos contrair o vírus apenas por conversar muito próximo a alguém que esteja infectado, ou por respirar o mesmo ar de alguém que esteja portando a doença. É justamente por conta disso que a recomendação para quem não pode ficar em quarentena dentro de casa é lavar constantemente as mãos com água e sabão e usar álcool em gel quando não for possível lavá-las adequadamente. É prudente também não tocar os olhos, nariz e boca
principalmente na rua e dentro de ambientes com aglomeração de pessoas, para evitar que o vírus seja levado até as mucosas. Mas e se todas essas medidas não forem suficientes e você ainda assim acabar contraindo o coronavírus? O que vai acontecer com o seu corpo? Bem, é importante saber primeiramente que o SARS-CoV-2, o coronavírus que começou a se espalhar na China ainda no ano passado, ataca principalmente as vias respiratórias de suas vítimas. O vírus é incapaz de entrar em tudo o que vê pela frente. Ele requer uma entrada específica. Mas esses parasitas invisíveis têm uma carta na manga: as proteínas Spike. Essas proteínas são protuberâncias pontiagudas ao redor do envelope viral, resultando em um formato de uma coroa, daí o nome coronavírus. Essas proteínas conseguem se conectar com certos receptores em nosso corpo. Por isso, quando os vírus estão do lado de dentro, eles procuram por essas fechaduras nas células. O SARS-CoV-2 consegue se conectar a uma proteína chamada ACE2, que está presente em vários tecidos do nosso corpo, incluindo nariz e boca. E como o coronavírus tem acesso ao nosso corpo exatamente por esse sistema, ele não precisa procurar muito para encontrar suas vítimas. Assim que encontra os receptores ACEs, as spike do vírus se conectam à proteína e faz com que a célula o englobe, depositando seu material genético. E então, a festa viral começa. O coronavírus transforma suas células em fábricas de RNA viral e proteínas, se reproduzindo. Invariavelmente, os vírus começam atacando a nossa garganta. Com o tempo, essas colônias passam a destruir nossas células, uma a uma, ligando uma espécie de alerta em nosso corpo, que passa a entender que algo não está certo. É justamente nesse momento que começam as respostas do corpo humano à infecção, que começa a se instalar. A partir de então, começam as dores de garganta, aparece a coriza e, eventualmente, acabamos desenvolvendo quadros de febre. A tosse, por sua vez, surge a partir da chegada do coronavírus em nossos tubos brônquicos, que levam o ar até os nossos pulmões. Lá, o corpo intensifica a briga contra o patógeno, podendo consequentemente provocar um aumento nos sintomas. Vale ressaltar que a Covid-19 não provoca sintomas graves em todos os infectados, e, inclusive, é possível que você passe por todo o curso da doença sem sequer desenvolver uma tosse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre todos aqueles que desenvolvem sintomas, 80% não passam de um quadro leve, com tosses, febres e, eventualmente, pneumonia. Por outro lado, 14% desenvolvem sintomas um pouco mais graves, como falta de ar. Por último, 6% enfrentam a face mais perigosa da doença, onde há choque séptico, falência de órgãos, insuficiência pulmonar e risco de óbito. A doença se torna muito mais grave a partir do momento em que o vírus sai dos tubos brônquicos e alcança as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e alvéolos, que são pequenas estruturas que compõem o pulmão e funcionam levando o oxigênio à corrente sanguínea. Em alguns casos, o vírus age fazendo com que se acumule líquido nos alvéolos, ao invés de ar, e causando insuficiência respiratória. Esses pacientes precisam ser internados e mantidos com um respirador. A situação pode variar de quadros mais leves, em que uma pequena parte do pulmão é afetada, até casos mais graves, quando uma grande parte dos 2 pulmões fica comprometida. Estudos mostram que, mesmo após a recuperação das pneumonias mais graves, até 30% da função pulmonar é perdida. Infelizmente, os riscos não param por aí. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet neste mês de março, a Covid-19 não se restringe ao pulmão
E a pneumonia não é a única arma do vírus na batalha contra o nosso organismo. Ainda que de forma inconclusiva, a pesquisa apontou que a doença pode causar danos a outros órgãos do corpo humano, como os rins, o fígado e o coração. De fato, os médicos já sabem que alguns pacientes com a Covid-19 desenvolvem quadros fortes de diarreia e dor abdominal, bem como outros problemas que não se relacionam com a infecção respiratória. Por fim, vale lembrar que o isolamento social e as quarentenas são as ferramentas que estão mais ao nosso alcance neste momento da pandemia. Ficando em casa, você pode estar protegendo muitas outras pessoas com o sistema imunológico mais debilitado que o seu. São essas pessoas que compõem o chamado grupo de risco, que incluem idosos, doentes crônicos, fumantes e imunossuprimidos. Como as autoridades insistem em dizer, não se trata de pensar apenas na própria saúde, porém na saúde pública como um todo. Já se sabe que caso a população não atenda aos apelos das autoridades para que as pessoas fiquem em casa, nossos sistemas de saúde não darão conta de atender todos os infectados pela Covid-19, em conjunto com outras enfermidades. Permanecendo em quarentena, no entanto, podemos diminuir a curva de ascensão da doença em nosso país, garantindo aos órgãos de saúde maior fôlego nessa guerra à epidemia. Faça a sua parte. Cuide da sua saúde, também da dos demais. Você de casa acompanhou o que o nosso corpo, como funciona o nosso corpo quando somos contaminados pelo Covid-19, como o nosso organismo reage. E também temos algumas notícias positivas a respeito do coronavírus. O coronavírus se transformou em uma emergência global e tem gerado bastante preocupação. O nosso papel aqui não é estimular o pânico, nem minimizar possíveis efeitos, mas informar. Primeira boa notícia, a gente sabe qual é o vírus. No 10º dia do surto, já havia sido identificada a sequência do genoma do coronavírus. Os primeiros casos de AIDS, por exemplo, foram descritos em junho de 1981 e foram necessários mais de 2 anos para identificar o vírus causador da doença, o HIV. Neste surto atual, já sabemos que é um novo tipo de coronavírus do grupo 2B, da mesma família da SARS, razão pela qual se chama SARS-CoV-2. A doença é Covid-19. Ficou claro? O vírus se chama SARS-CoV-2 e a doença Covid-19. As análises genéticas afirmam que ela tem uma origem natural recente, ou seja, chegou aos seres humanos entre o final de novembro e o início de dezembro, e que, embora os vírus sofram mutações, a frequência de mutação desse coronavírus não é muito alta, pelo menos por enquanto. Segunda boa notícia, a gente sabe como detectar o coronavírus. Desde 13 de janeiro, com base em informações divulgadas pela China, governos e especialistas de todo o mundo puderam desenvolver testes de laboratórios para detectar o vírus. Também passamos a adotar outras formas de diagnóstico, como análise clínica feitas por médicos e exames de imagem do pulmão. Isso porque esse coronavírus afeta o pulmão de uma forma bastante peculiar e muitas vezes é visível em um exame desse tipo. Terceira boa notícia. Na China, a situação está melhorando até agora. As fortes medidas de controle e isolamento impostas pelo governo parecem estar gerando resultado positivo, segundo as estatísticas oficiais. Há semanas, o número divulgado de casos vem diminuindo a cada dia. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer quando essas medidas forem flexibilizadas. Mas, de certa forma, a situação na China pode estar se encaminhando para representar uma certa luz no fim do túnel para outros países que agora começam a ser afetados. Quarta boa notícia. 8 em cada 10 casos são leves. A doença não causa sintomas ou ela é leve em 81% dos casos, segundo um amplo estudo com milhares de pessoas na China. É importante lembrar que grande parte dos infectados nem entra nos dados oficiais porque o diagnóstico sequer é feito. Existe sim um grande foco no número de mortes, mas não podemos deixar de mencionar que a maioria absoluta passa, digamos assim, sem arranhões pelo coronavírus, como se fosse uma gripe leve. Em 14% dos pacientes diagnosticados, o coronavírus pode causar pneumonia grave, e em 5% pode se tornar bastante grave ou até fatal. Vamos lembrar que são 5% dos casos com diagnóstico oficial. Quando se considera que muito mais gente contrai o vírus, mas não tem diagnóstico, não apresenta sintomas, não vai ao hospital, os efeitos graves afetariam um percentual bem menor de pessoas. Quinta boa notícia, cura. Em geral, os únicos dados que circulam por aí são do aumento do número de casos confirmados, do número de mortes, quantos países já têm a doença, mas a maioria das pessoas infectadas é curada. Há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos, e a proporção está só aumentando. É bom lembrar isso.
Até agora, não tem cura por meio de remédio que possa encurtar o período de infecção pelo vírus, mas tem cura sim quando a gente considera que nosso sistema imunológico enfrentou o vírus. Esse ciclo de infecção pelo vírus normalmente se encerra depois de 2 semanas. Não é como o HIV, que permanece no corpo e demanda um acompanhamento permanente. Sexta boa notícia, o coronavírus quase não afeta os mais jovens. A mortalidade em pessoas com menos de 40 anos é de apenas 0,2%, isso segundo dados do estudo da China com mais de 44 mil pessoas. Nas crianças, os sintomas tendem a ser leves e podem passar despercebidos, e não levar a um diagnóstico formal e assim entrar na conta de pessoas que ficaram doentes. É claro que essa é uma boa notícia que não pode tirar o foco de uma má notícia, que é a vulnerabilidade das pessoas mais velhas, mas este é um grupo de risco para quase todas as doenças. Sétima boa notícia, esse vírus é facilmente inativado. Isso pode ser feito com diversas soluções em apenas 1 minuto, envolvendo produtos com álcool ou água oxigenada, por exemplo. Segundo especialistas e autoridades, a lavagem frequente das mãos com água e sabão é a medida mais eficaz de evitar o contágio. Lavar as mãos de 5 a 10 vezes por dia é o mais recomendado. Lembrando que sempre que voltar da rua e depois de usar o transporte público é fundamental. Oitava boa notícia, já existem mais de 150 artigos científicos. É tempo de ciência e cooperação, além de muitos outros disponíveis em bancos de artigos que ainda não foram revisados por seus pares. São trabalhos preliminares sobre vacinas, tratamentos, genética, epidemiologia, diagnóstico e aspectos clínicos. Esses artigos foram produzidos por quase 700 autores espalhados pelo planeta. Em 2003, quando a SARS aconteceu, por exemplo, levou mais de 1 ano para obter menos da metade desse total de artigos. Nona boa notícia, já existem protótipos de vacina. Nossa capacidade de projetar novas vacinas hoje está bastante avançada. No caso do novo coronavírus, já existem mais de 8 projetos em andamento. Existem grupos que trabalham em projetos de vacina com outros vírus semelhantes e agora eles tentam adaptar tudo para fazer um esforço contra essa emergência. O que pode aumentar o tempo desse desenvolvimento dessas vacinas são todos esses testes necessários, como toxicidade, efeitos colaterais e segurança das pessoas. É por isso que se fala em vários meses ou até anos, mas vários protótipos já estão em curso e alguns deles já devem ser testados em breve em humanos. Décima boa notícia, já existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em curso. As vacinas são preventivas, mas o importante agora são os possíveis tratamentos de pessoas que estão doentes. Já existem mais de 80 estudos clínicos para analisar tratamentos contra o coronavírus. São antivirais que foram usados em outras infecções, já foram aprovados e sabemos que são seguros. Um dos que foram testados em humanos é o Remdesivir, um antiviral de amplo espectro, ainda em estudo, que já foi testado contra Ebola, SARS e MERS. Outro candidato é a cloroquina. É um antimalárico que possui uma atividade antiviral potente. Está provado que este composto bloqueia o novo coronavírus in vitro, e já está sendo usado em pacientes que tiveram pneumonia devido ao coronavírus. Outros estudos são baseados no uso de antissoro de pessoas que já se recuperaram da doença, por exemplo. Há testes também envolvendo novas terapias com substâncias selecionadas mediante inteligência artificial. Mas, segundo especialistas, hoje estamos certamente bem mais preparados para enfrentar desafios desse tipo. Essas foram algumas boas notícias, do Covid-19 aí, que já sabemos como funciona, como nós acompanhamos como a peste age no nosso organismo, você viu na matéria anterior, então nós sabemos aí o período que estamos passando e devemos sim seguir as recomendações do governo federal e permanecer dentro de nossas casas para que a contaminação não se propague cada vez mais. A produção de alimentos não deverá parar durante essa crise. Máquinas colhendo soja, caminhões sendo abastecidos e distribuindo alimentos pelas cooperativas. Assim segue diariamente o trabalho nesta propriedade rural em Campos Novos, Santa Catarina. Todos os entrepostos, cooperativas, cerealistas, portos e estradas estão em pleno funcionamento para que esta safra aqui possa ser escoada para o Brasil e para o mundo. Produção que evita riscos de desabastecimento à população. Mas, segundo a ministra da Agricultura, em entrevista exclusiva à nossa reportagem, é preciso garantir logística para transporte dos alimentos. O Ministério da Agricultura, desde o primeiro momento, trabalhou para que saísse o mais rápido possível esse decreto dos serviços essenciais. Porque com esse decreto posto, a gente pôde harmonizar as ações entre os municípios, os estados, com a União. Nós estamos aí colhendo a maior safra do Brasil, tá? Precisa o produto ser retirado da lavoura, os insumos precisam chegar para o plantio da próxima safra. O abastecimento de maneira normal traz a tranquilidade
e a paz. Como a epidemia é um problema mundial, o governo federal redobrou a atenção também com as exportações. Um exemplo foi o fechamento das fronteiras, que aconteceu apenas para as pessoas, não prejudicando o fluxo de mercadorias. Segundo a ministra Tereza Cristina, diversas medidas estão sendo tomadas para que o setor continue produzindo. Não deixar que essas pessoas fiquem inadimplentes, para elas continuarem tendo acesso a crédito e a produzir essas safras que nós temos tido nos últimos anos, recorde, levando renda para o campo e emprego, que é muito importante nesse momento. Também neste momento é muito importante cada um de nós sabermos a valorização da vida. Nós estamos aqui com a Bruna Godoy, ela é psicóloga, e ela vai nos falar a respeito de um tema muito importante, muito atual, que é a valorização da vida. É isso, Bruno? Isso mesmo. Que nós vemos hoje perdendo, né? As pessoas vêm perdendo o sentido da vida, né? Os valores de sua vida. Né? Para falar sobre esse tema, a gente pode assim partir para o significado realmente, né, de valorização, o que seria, né? Buscar reencontrar um cuidado com aquilo que é valioso, é precioso, né? Aquilo que é importante também, né? E assim resgatar esse valor da nossa vida também. Bruna, a gente percebe que a pessoa, quando ela se sente desanimada, sente triste, perde algum significado pelas coisas que ela amava, que ela tinha como primordiais, ela vai caindo no abismo. O que ela deve fazer para tentar resolver tudo isso, voltar ao que era, valorizar tudo novamente? É um processo, a gente vê muito assim, devagar, né? É um processo lento, talvez, né? Que é necessário a pessoa ter muita paciência, mas também olhar para si, né? É muito importante reservar um momento para se cuidar, né? Buscar ajuda de um profissional, né, da terapia, ou até mesmo de pessoas com que ela possa conversar, né, desabafar, falar aquilo que ela está realmente sentindo, e a pessoa ajudar ela, a trazer ela para a realidade dela novamente, né? A buscar retomar aquilo que ela gostava de fazer e não faz mais. Né? Para isso, é muito importante buscar ajuda profissional, muitas vezes, né? Porque por conta própria, às vezes não conseguimos, né, encontrar a saída, e com outras pessoas nos mostrando várias saídas, assim, né, a gente vai conseguindo caminhar. Né? Perda que a pessoa tem de valores realmente vem porque alguma coisa que ocorreu no transcorrer da sua vida fez com que ela tivesse problemas e o sentido parece que vai embora. Nós temos acompanhado no dia a dia esses casos de feminicídios, nós temos acompanhado no dia a dia agressões às companheiras, né? Aqui na nossa região vários casos, que inclusive o marido mata a mulher, porque perdeu totalmente o valor e o sentido da vida, e os filhos dele ficam aí, a mãe, o pai, os irmãos, tudo aquilo que quando ele estava com a esposa ele dava valor, ele faz com que suma da sua vida e vem nele esse desespero e acaba fazendo esse tipo de atrocidades. Qual o remédio que a gente poderia ter para evitar isso quando chega no momento de uma separação, chega no momento que está havendo uma agressão dentro do lar? A gente vê assim, a importância desse... quando a mulher já vai procurar ajuda, né, também ter um acompanhamento para também esse homem, né, esse esposo que está passando por essa situação, né, porque ele também perdeu o sentido da vida dele por acontecimentos, né, da relação dele com outras pessoas, com a sociedade, talvez, né. Então, ele também precisa primeiro redescobrir o seu valor, né, cuidar de si, ter um cuidado, né, da sua saúde mental, para que ele possa também, assim, cuidar do outro. Né? Porque se ele não está valorizando a própria vida, como que vai conseguir
cuidar da outra pessoa, tratar bem a outra pessoa, né? Então, isso também seria muito importante, né? Ele ter um acompanhamento também, né? Por vezes, acho que uma terapia do próprio casal, quando começa essa crise, não, Bruna? Porque tudo se inicia dentro do lar. Se tiver uma terapia, se o casal tiver com vontade de resolver os seus problemas, não vai chegar nessa perda de vontade de viver, nessa vontade de destruir o seu lar, né? Porque a separação destrói o lar do indivíduo. E aí depois ele vai buscar esses outros recursos que nós acabamos de falar, né? Que vem para arrasar toda a família, deixar os filhos aí ao léu, não é isso? Isso, porque assim, a questão, né, da terapia com o casal seria assim, se os dois estiverem conscientes e também desejando ainda continuar com o relacionamento, né? Porque se, assim, para fazer a terapia em casal, se um deles já quer terminar um relacionamento, não está bem, e vê que não vai dar certo, aí a questão seria procurar cada um separadamente, né, o acompanhamento. A terapia em casal seria mais ideal se os dois estão dispostos a ainda continuar com o relacionamento. E aí, assim, evitando essas outras situações, né, da violência, né? E a violência também não é só a física, né? Isso talvez já começa antes com a verbal, a psicológica, né? Então, aí já precisa ficar atento. O que você recomenda para que o indivíduo que está com baixo astral, que está perdendo o valor à vida, para que ele se reerga e consiga vislumbrar um futuro melhor? Olhar, né, para si, né, com mais um amor, um cuidado, porque quando a gente tem alguém que a gente ama, né, a gente tem um cuidado especial, um apreço, né, por aquela pessoa. E a gente precisa começar a olhar para dentro de si e também reencontrar, né, esses valores. Eu sei, assim, é muitas vezes difícil para quem está na situação do desespero, da dor, mas o importante, assim, é não desistir, né, que em algum momento a gente vai encontrar as saídas para tudo isso, né? A gente vai conseguir extrair coisas boas também da onde há tanta dor, tantos sofrimentos, né? E é realmente procurar ajuda, falar, né? Porque se a gente guarda tudo, a gente vai, né? A gente fala, se a gente não explode, a gente vai implodir, né? Então aí que vem muitas vezes suicídios e tantas outras, né? Automutilação, porque tantas coisas que vai sendo guardada e por outras pessoas não compreender, né? Isso pode gerar essas consequências, né? Bem, vamos falar um pouco do seu projeto de valorização da vida. Bom, eu, né, uma colega, temos um projeto que iniciamos em setembro de 2019, com o intuito, assim, realmente da prevenção do suicídio, né? Não era palestras, mas sim realmente proporcionar um ambiente onde a pessoa pudesse se abrir, falar o que estava sentindo, né? Compartilhar experiências. E como deu certo, né, lá em setembro, a gente resolveu dar continuidade, junto com o apoio também do pessoal lá da Coworking, né, da Travessa 26, que eles disponibilizaram o lugar para nós. Então, nós damos continuidade com esse trabalho, né? O grupo acontece todos os sábados, de manhã, às 10 horas. Eu e uma outra colega psicóloga que damos, né, um suporte para este grupo. E é aberto, né, para quem tiver o desejo de participar. Seria muito importante, né, para quem está passando por essas dificuldades que falamos, né, para estar compartilhando as experiências, tentando ressignificar o sentido da vida, né? Até o nome do grupo, do projeto, é ressignificar, né? Reencontrar o significado da vida, né? Que com o passar do tempo foi se perdendo. E qual o local? Na Travessa 26, né? A rua Travessa 26, na Vila Assis. Durante esse período que estamos vivendo do vírus, do coronavírus, você de casa que possui um ar-condicionado na sua residência, você sabe a importância da limpeza e higienização do seu ar-condicionado? Bem, nós estamos aqui com o seu Claudecir, ele é proprietário da Artec. A Artec, ela resolve todos os seus problemas com ar-condicionado. É isso, Claudecir? É exatamente isso aí. Claudecir, vamos falar sobre a higienização dos aparelhos, porque com esse calor intenso, o ar-condicionado é muito utilizado.
Isso gera preocupações se não houver uma higienização perfeita, não é assim? Ah, sim, com certeza. Uma má manutenção no ar-condicionado, né? Pode acarretar bastantes problemas, né? Até no mau funcionamento do ar-condicionado, você pode até ter aí um consumo elevado de energia elétrica e também risco à saúde, né? Porque já é mais propício assim, a uma alergia, né? Na mucosa nasal pode ocorrer um problema aí de dor de cabeça, enxaqueca, que é mais conhecido, né? Ou quem tem rinite é pior ainda, né? E qual o procedimento em relação à higienização do ar? O que vocês realmente verificam no ar-condicionado para dar essa tranquilidade àquele que procura seu serviço? Bom, primeiro a gente classifica assim, em 3 etapas a limpeza de ar-condicionado. A primeira limpeza que a gente vai verificar se realmente a máquina está muito suja. Então, assim, o primeiro serviço a ser feito, se a máquina não estiver tão suja, é a limpeza de filtro. A limpeza de filtro pode ser feita pelo próprio proprietário, pelo próprio dono da casa. A pessoa desmonta a caixa de filtro, limpa o filtro e está pronto o serviço, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vai na casa e a pessoa não tem esse conhecimento, por mais que é explicado. Então, o primeiro serviço que é feito é desmontar a máquina, tirar dos filtros, lava-se o filtro da máquina e aplica um produto Metazil, que é o bactericida. O segundo serviço, que a gente chama de uma segunda limpeza aí desmonta a máquina inteira, mas no próprio local. Desmonta a máquina inteira, arranca fora a turbina, que é o ventilador, né, que insufla o ar do ambiente. E o terceiro é a remoção total do aparelho. Aí é um serviço feito na oficina, desmonta a máquina inteira, lava, pica ela inteirinha, né, como se fosse uma foto explodida na bancada, e você lava ela por completo. E isso é uma limpeza mais profunda, né, que é onde a colmeia da máquina, que é onde que refrigera o ar, já está mais cheia assim, de fungo, né? Tem máquina que tem até cogumelo. E o serviço normal que você tem, que é procurado pelos clientes, qual seria? Sempre o pessoal liga para a gente falando que o ar-condicionado não está gelando, né? Está gelando pouco, ou a máquina começa com mais ruído. A gente vai verificar o aparelho e a gente sempre detecta a máquina entupida de sujeira. Filtro sujo e a turbina também, que é o ventilador interno da parte interna da máquina, está entupida de sujeira. E quando vocês realizam essa manutenção, vocês fazem todo o tipo de medição no aparelho? Sim, com certeza. É feita a limpeza do ar-condicionado com a máquina limpa, aí você consegue fazer um aferimento melhor no ar-condicionado, né? Primeiro você limpa o ar-condicionado, depois você vai medir pressão de gás, você vai ter que medir tensão e corrente do aparelho para ver se está tudo nos conformes aí do fabricante. E qual é o período apropriado para se fazer essa limpeza? De quantos em quantos meses? Olha, a limpeza de filtro a gente recomenda pelo menos uma vez por mês. Quando a gente instala um ar-condicionado, a gente já até mostra, né, para a pessoa como que faz essa limpeza de filtro. Uma limpeza assim, de desmontar a carenagem e aplicação do bactericida a cada 6 meses. E uma remoção completa do aparelho, uma vez a cada 1 ano e meio, uma vez a cada 2 anos. É bom fazer uma retirada do aparelho para uma higienização mais profunda no ar-condicionado. A limpeza do seu ar-condicionado por um profissional é de extrema importância porque ali as bactérias ficam armazenadas ali e a partir do momento que você liga esse ar-condicionado em sua residência, essas bactérias são projetadas para o ambiente que você esteja. Portanto, faça a manutenção preventiva do seu ar-condicionado. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui no nosso município? A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 6 de abril, em Jaú, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 graus, máxima de 32 graus. Agora vamos falar dos assuntos de destaques de polícia de Jaú e também da nossa região. Começando com a Polícia Civil incinera mais de 3 toneladas de maconha em Avaré. A Polícia Civil realizou na última sexta-feira, dia 3 de abril, a incineração de mais de 3,2 toneladas de maconha apreendidas pela Polícia Militar no dia anterior, próximo ao quilômetro 248 da rodovia Castelo Branco, na cidade de Avaré. Na ocasião, o motorista foi preso em flagrante. A destruição do entorpecente foi viabilizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em um curto espaço de tempo, em especial por razões de segurança. A incineração ocorreu em uma indústria da cidade, em forno de alta temperatura. Sob a coordenação da Delegacia Seccional e da DISE,
Uma equipe de policiais civis esteve mobilizada para cuidar de detalhes importantes, entre os quais o transporte da droga do prédio do plantão policial até o local da incineração. O procedimento foi precedido de regular autorização do Poder Judiciário nos termos da legislação em vigor, em especial a Lei nº 11.343 de 2006, Lei de Drogas, e contou com a participação de representantes da Polícia Civil e de um agente sanitário. Foi a segunda incineração de drogas realizada pela unidade especializada em 30 dias. No dia 11 de março, a DISE já havia incinerado 350 quilos de crack, cocaína e maconha, além de entorpecentes sintéticos. E a Polícia Civil de Ribeirão Preto deteve 3 homens e apreendeu mais de 120 tijolos de maconha. A Polícia Civil prendeu 2 homens de 33 e 41 anos, que foram flagrados com mais de 120 tijolos de maconha e cerca de 100 frascos de lança-perfume. A ação aconteceu na tarde do último sábado, dia 4 de abril, na Avenida João Pessoa, no Jardim Aeroporto, no município de Ribeirão Preto. Equipes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, da Divisão Especializada de Investigações Criminais da cidade, receberam informações sobre suspeitos que estariam manipulando grande quantidade de maconha em um imóvel no referido endereço. Em diligências no local, pela fresta do portão, foi possível ver homens em atitude suspeita na varanda da casa. Os agentes entraram no imóvel e flagraram os 3 suspeitos enquanto eles embalavam droga. No chão da sala da casa foram apreendidos 122 tijolos de maconha. Na geladeira ainda foram recolhidos 104 tubos de lança-perfume. Além das substâncias entorpecentes, também foram encontrados 4 rolos de fita adesiva e 3 de plástico filme e uma balança de precisão. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Um veículo GM Classic que estava na área dos fatos e seria usado para o transporte das drogas do estado do Paraná até Ribeirão Preto, conforme admitido pelos suspeitos, também foi apreendido. O trio foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas e associação criminosa. Um homem foi preso por armazenar drogas em Palmital. Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas em Palmital na noite da última sexta-feira, dia 3 de março. De acordo com a Polícia Militar, ele tentou correr ao notar a equipe em patrulhamento pela cidade, o que levantou suspeitas da corporação. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha com ele. Já em revista na casa do suspeito, em cima de uma geladeira, foi encontrada uma sacola com R$ 4.520 e um tijolo de crack dentro de um forno a lenha. Ele foi encaminhado para o plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Na cidade de Presidente Prudente, um homem foi flagrado transportando mais de 100 tijolos de maconha. A Polícia Militar prendeu um motorista de 48 anos que transportava 107 tijolos de maconha. O flagrante aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 3 de abril, próximo ao quilômetro 450 da rodovia Assis, na cidade de Presidente Prudente, no interior do estado. Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário estavam em patrulhamento quando abordaram um VW Space Fox Trend, sendo que o condutor apresentou respostas desencontradas sobre o motivo da viagem. Os militares, então, realizaram busca veicular minuciosa, sendo localizado um fundo falso no assoalho, onde foi encontrada grande quantidade de maconha. A droga estava fracionada em 107 tabletes, que foram apreendidos para a perícia e totalizaram mais de 82 quilos. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas no plantão da Delegacia Seccional de Presidente Prudente. O homem foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça, até posterior encaminhamento para audiência de custódia. 2 homens também foram presos na cidade de Bauru por tráfico de drogas. Durante policiamento preventivo especializado, a equipe do Grupo de Operações Especiais da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru avistou 2 homens, os quais, sendo abordados, traziam consigo para o comércio ilícito diversas porções de cocaína, maconha e crack, já embaladas e prontas para venda no varejo, além de certa importância em dinheiro. Os investigados foram conduzidos ao plantão policial e apresentados à autoridade policial, que decretou sua prisão
prisão em flagrante de delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem por tráfico de drogas também na SP-225. Durante patrulhamento ostensivo pela SP-225, com vistas a ilícitos penais, a equipe suspeitou das atitudes dos ocupantes do veículo Honda Civic de Itapuí, vindo a abordá-lo. Durante a busca pessoal, nada de ilícitos foi localizado, porém, em busca veicular, foi encontrado um tablete de maconha de aproximadamente 200 gramas na lateral interna do porta-malas, sob o carpete. Diante do fato, foi confessado pelo condutor que a referida droga pertencia a ele. A ocorrência foi encaminhada ao CPJ de Jaú para fins cartorários. Um acidente também foi registrado na cidade de Lins. Um homem morre após despencar com o carro em um barranco. Um motorista de 48 anos morreu na madrugada da última sexta-feira, dia 3 de abril, em Lins, após despencar com um Fusca em um barranco às margens da Avenida Arquiteto Luiz Saia, na Vila Irmãos Andrade, na região central. De acordo com o registro policial, por volta das 9h45 da manhã, a Polícia Militar recebeu uma informação de que havia um carro capotado no endereço, dentro de uma propriedade particular. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e constatou que o motorista com as iniciais FSS já estava morto. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Lins após a realização da perícia no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. E na cidade de Marília, uma casa foi destruída pelo fogo e uma gaveta que continha uma Bíblia ficou intacta. Uma casa ficou destruída após pegar fogo na madrugada do último domingo, dia 5 de abril, em Marília. Os bombeiros foram até o imóvel no bairro Castelo Branco para combater o incêndio. A casa estava vazia no momento e ninguém ficou ferido. Mais um detalhe chamou a atenção dos bombeiros e de vizinhos do imóvel. Apesar da casa ficar destruída durante o incêndio, neste domingo de Ramos, uma gaveta que guardava uma Bíblia ficou intacta. O trabalho de combate às chamas contou com 8 bombeiros e durou cerca de 1 hora. A causa do incêndio é desconhecida e vai ser investigada. Um vídeo que vem circulando nas redes sociais também recebemos através do nosso WhatsApp. Bandidos tentam assaltar carro forte em Francisco Morato, em frente ao supermercado Dia. Misericórdia, meu Deus do céu! Ai, Senhor da glória. Dentro do dia. Ai, meu Deus. É tiro? É. Ai, tô tremendo. É, porque o carro saiu ali. Olha lá, a pessoa é correndo. tiro. Só tudo correndo. Meu Deus. Sai daí! Tu gosta mais. Eu sei. Ai, Jesus, e se vier sair por aqui, Sérgio? Hã? Ah, meu Pai eterno. Tô tremendo. Ai. Olha. Sérgio, cuidado, sai gente que a gente sai correndo daqui, pelo amor de Deus. Olha aí, amor. Os caras tentou roubar o carro forte aqui, ó. No dia. Olha o bagulho como tá. Você é doido, mano. Olha aí, Leque. Vê se os caras tá de brincadeira. Em Francisco Morato foi registrado esses vídeos. Os bandidos tentaram assaltar o carro forte aí e os agentes reagiram com um tiro aí e teve troca de tiros. Os bandidos também estavam armados. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui no Jornal da Gente. Desejo a todos uma excelente tarde e amanhã às 11h30 da manhã temos encontro marcado aqui na tela da TV local. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.